gostaria de me apresentar. Eu sou Érica Alvarez, sou gerente de políticas públicas e relações governamentais do YouTube no Brasil. E é um prazer enorme de iniciar o evento aqui. Mais uma edição do Substantivo Feminino, essa plataforma que mora no nosso coração, que nasceu para dar visibilidade, empoderar vozes femininas ao redor do Brasil, principalmente as que estão representadas nas telas, que não é só a tela da TV hoje em dia, são todas as telas. Na edição de hoje, nasce com um propósito muito especial: celebrar o protagonismo e o legado das mulheres que fazem o carnaval em Pernambuco. Mulheres que sustentam tradições, reinventam linguagens, lideram processos, empreendem e garantem que a cultura siga viva, pulsante e diversa. O Substantivo Feminino é, antes de tudo, uma plataforma criada para proteger, valorizar e empoderar vozes femininas em todas as esferas da sociedade, somando a luta por mais equidade de gênero, visibilidade e reconhecimento. Se olharmos para a história, é importante lembrar que nós, mulheres, ocupamos postos de liderança no mercado de trabalho, na economia, nos espaços de representação cívica e política há muito pouco tempo, e ainda de uma forma incompleta. Por isso, acreditamos profundamente que encontros como o de hoje importam. Para explicar um pouco melhor sobre o espírito e o propósito do Substantivo Feminino, convido vocês agora a assistirem o nosso trailer. O Substantivo Feminino é um projeto que tem como objetivo provocar um importante diálogo sobre o enfrentamento à cultura de ódio às mulheres e ampliar a conscientização sobre as diversas formas de violência. O videocast apresenta episódios com bate-papos entre convidadas de diversas atuações e você pode conferir a primeira temporada completa no canal Substantivo Feminino Canal. Lá você encontra conversas relevantes sobre a nossa vida das mulheres na sociedade brasileira, nossas conquistas e nossos desafios. A gente vai imaginar, sei lá, a imagem de um político. O que a gente pensa, né? Normalmente vai ser um homem engravatado, sei lá, num púlpito, numa posição que reproduz o que é a própria história do Brasil. O sistema político, gente, é patriarcal, é muito viril e violento. É uma forma, um modelo de fazer política draconiano. Enfrentar o ódio, a violência, a discriminação e o preconceito é responsabilidade de todos. Nós não aceitamos o ódio. Vem aí mais uma temporada do Substantivo Feminino. Dessa vez o tema: Mulheres na Política. E vamos debater sobre desinformação, mulheres pretas e jovens na política, a lei contra a violência política de gênero e levantar estratégias para aumentar a representatividade de mulheres no meio político. Siga o canal, ative o sininho e venha contribuir conosco na busca para uma sociedade mais política e mais igualitária. Para nós do YouTube, é um prazer enorme ver essa sala com mulheres tão relevantes e notáveis. E é uma ocasião muito especial a de hoje. Celebramos a cultura, a liderança, patrimônio. É impossível não destacar o papel das mulheres também dentro do nosso ecossistema do YouTube. Há 20 anos, o YouTube se consolida como um palco fundamental para a expressão da visão feminina em diversas áreas, especialmente na cultura. Segundo dados do nosso relatório, mais de 90% das criadoras de conteúdo do YouTube concordam que a plataforma ajuda a compartilhar suas paixões, ideias, empreendimentos, perspectivas com todo mundo. Nós, mulheres que fazemos YouTube, temos muito orgulho em perceber que a plataforma contribui para amplificar vozes, narrativas femininas, ao mesmo tempo que incentiva a autonomia, independência criativa e sustentabilidade do trabalho artístico. É também nesse espírito que temos hoje a honra de lançar um mapeamento inédito de orquestras realizado em parceria com a Quest. A partir de entrevistas com 20 maestros e maestrinas, além de consultas a fontes públicas de informação, o estudo revela a dimensão e a potência desse universo. São 46 orquestras, 322 grupos musicais de frevo em Recife e Olinda. Em nossa pesquisa, desse total, foram mapeadas apenas 4 das orquestras como orquestras de frevo feminina. Essas levam a tradição e reinventam
do frevo ao som, a alma e o corpo, e que precisam ser exaltadas por sua resistência e paixão. Sabemos que esse cenário está mudando e que esse número tem crescido cada vez mais a presença feminina nas organizações e nas articulações para perpetuar a cultura do frevo. Sigamos aqui, nessa luta, dando passos cada vez maiores para aumentar a representatividade feminina em todos os espaços. Celebrar essas mulheres hoje é reconhecer que o carnaval, a cultura e a identidade pernambucana também se constroem dentro do feminino. É garantir visibilidade, registro e futuro para essas trajetórias, e é uma responsabilidade coletiva. Sejam todos muito bem-vindas e que esse encontro seja inspiração, troca e fortalecimento. Muito obrigada. Gostaria de convidar agora Cacau de Paula, secretária de Cultura de Pernambuco, para umas palavras aqui. Muito obrigada. Muito boa tarde. Dizer da alegria que é ver tantas mulheres juntas, mulheres potentes, mulheres que fazem a cultura pernambucana reunidas. Eu acho que quando a gente se junta, tem uma força, né? Uma força da mulher, uma força do feminino. Dizer que eu tenho muito orgulho de fazer parte de um governo, de um estado que pela primeira vez, e a gente aqui tem representantes também de outros estados do Brasil, e a gente tem muito orgulho de, pela primeira vez, a gente tem uma governadora mulher e uma vice-governadora mulher. Na cultura também não é diferente. Temos uma presidenta da Fundarp mulher, uma secretária mulher. Na minha secretaria, a gente também está fazendo nosso dever de casa. São 2 secretárias executivas mulheres. Então, assim, a força feminina ela está presente, né, na nossa rotina. Eu também, hoje, aqui, enquanto mulher, gestando uma outra mulher. Então, esse substantivo feminino ele está muito presente no meu dia a dia. E vou dizer para vocês, eu estou nesse desafio da cultura, faz 2 anos e meio que a governadora me convidou para esse grande desafio. E se eu pudesse dizer, uma das coisas que eu vou levar para o resto da minha vida são as histórias, são as trajetórias das mulheres que passam pela nossa cultura, que fazem a nossa cultura, que muitas vezes são silenciadas, muitas vezes não são ouvidas, muitas vezes estão ali fazendo uma fantasia, fazendo uma maquiagem, preparando, organizando o bloco para ganhar as ruas. Né? Muitas vezes são vozes silenciadas ainda. A gente sabe da dificuldade que a gente tem ainda de mulheres de ocupar nossos espaços. Queria saudar aqui minhas colegas secretárias que estão presentes, Juliana, Mauricélia, Joana, dizer que tenho muito orgulho de fazer parte, em nome de vocês, saudar todo o time do Governo do Estado de Pernambuco, né? Um time de muitas mulheres aguerridas que fazem a diferença todos os dias, saudar minha irmã Dea, minha grande companheira, dizer que é uma alegria muito grande quando a gente se junta enquanto mulheres. E esse ano, a gente ganhou do YouTube esse grande presente no nosso carnaval. A gente está aqui se preparando para esse ciclo, que é um dos maiores ciclos que a gente tem. É o maior ciclo que a gente tem no ano, né? Da governadora fica ali Carnaval São João, mas é uma briga boa, né? Cada um maior que o outro. E a gente está nesse momento de preparação e a gente ganhou esse grande presente do YouTube, que é esse mapeamento das nossas orquestras de frevo, da nossa cultura popular, de quem leva esse legado, né, de quem faz parte, né, dessa história do nosso frevo. Estou vendo aqui Isadora Mello. E aí, em nome de Isadora, queria saudar nossos fazedores de cultura, quem canta o nosso frevo, quem leva o nosso frevo aí para as próximas gerações. Isadora é um grande nome dessa nova geração feminina do frevo. E dizer que esse mapeamento ele conversa muito com o trabalho que a nossa governadora vem realizando, não só na Secretaria de Cultura, mas em todo o governo do Estado. A gente, nessa gestão da governadora, a gente criou o Observatório de Indicadores Culturais, porque a gente quer entender cada pessoa que acessa nossas políticas públicas, cada um que tem acesso aos nossos editais, que participa do edital do Carnaval, do edital de São João, como é que a gente pode facilitar esse acesso? Há 2 anos a gente conseguiu, pela primeira vez, juntar os editais. Então, quem se inscreve para o Carnaval já está se inscrito automaticamente também para o São João. A gente sabe que a maior parte dos nossos fazedores de cultura participam dos 2 ciclos. Então, o Observatório de Indicadores Culturais ele ajudou nesse processo. A gente também fez o censo
senso cultural de Pernambuco. Então, quando chegou esse trabalho da orquestra, casava com todo o trabalho que a gente está fazendo na secretaria. A gente agradece demais ao YouTube, porque esse ano realmente, muito além do carnaval, muito além dessas imagens que a gente sabe que o YouTube leva, né? Porque no YouTube todo mundo pode subir seu conteúdo, mostrar o seu trabalho, né? A gente está aí viralizando com tantas imagens do Carnaval de Pernambuco, que já estão viralizando, mas a gente tem esse legado que fica através dessa pesquisa. A gente espera que venham outras. A gente está aqui para agregar, para trabalhar junto. Então, o governo do Estado de Pernambuco agradece bastante esse momento e estamos à disposição para que a gente trabalhe para fazer, mais uma vez, o maior e melhor carnaval do mundo, que é o carnaval daqui de Pernambuco. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos, então, ao nosso papo? Gostaria de pedir para subir ao palco nossa querida super host especial, Ana Fontes, empreendedora social, fundadora da Rede Mulher Empreendedora. Olha que delícia! Quanta gente olhando a gente aí, hein? Tudo bem, gente? Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu tirar esse microfone daqui, sentar aqui. Vocês estão preparados para esse papo? Até que horas? Opa! Até que horas podemos ficar aqui? 10 da noite? Não, né? Fala não, pelo amor de Deus. Bom, gente, sejam todos e todas muito bem-vindos ao Substantivo Feminino. Como a Érica colocou, é uma iniciativa do YouTube Brasil, que eu tenho a honra de ser anfitriã ou host, como as pessoas adoram falar, desde a primeira edição, há 3 anos. Nós estamos no 3º ano desse projeto incrível. A gente promove conversas, às vezes até difíceis, né? Conversas que são duras sobre temas muito importantes que são temas do universo feminino. Então, acho muito bacana a gente estar aqui em Recife. Eu estou super, super feliz. Fazia muito tempo que eu não vinha para cá e adorei poder rever toda a cultura, toda a beleza e toda a receptividade das pessoas aqui de Recife. Eu, para quem não me conhece, eu sou Ana Fontes. Vocês não me conhecem, não, né, gente? Ninguém nunca me... Eu sou Ana Fontes, empreendedora social, sou fundadora da Rede Mulher Empreendedora. E eu estou muito feliz, de fato, de estar aqui com vocês hoje para a gente falar hoje, nesse papo, sobre mulheres, cultura, liderança e patrimônio no Carnaval. Eu dei uma voltinha ontem à noite por Recife e é realmente maravilhoso tudo que vocês fazem aqui. Obviamente, eu estou muito bem acompanhada. Eu acho que o meu desafio vai ser fazer a gente falar tudo em cerca de 1 hora. Vai ser divertido fazer isso. Vocês me ajudem, por favor, com mulheres incríveis para essa conversa que eu vou chamar aqui cada uma delas. A primeira, todas são absolutamente maravilhosas, potentes e que dá um orgulho enorme da gente conviver na mesma época e na mesma jornada com essas mulheres. Raquel Lira, maravilhosa, advogada, procuradora, atual governadora de Pernambuco e a primeira mulher a ocupar esse cargo. Raquel, seja bem-vinda. Maravilhosa. Então, vamos lá. A nossa segunda convidada, vamos lá, só temos mulheres maravilhosas e importantes aqui. Carmen Pontes, maestrina e fundadora da Orquestra 100% Mulher, a primeira orquestra de frevo totalmente feminina do Brasil. Eu falei para vocês que só tem mulheres absolutamente incríveis. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Vou chamar também a Luciana Félix, advogada, especialista em gestão pública e diretora do Passo do Frevo desde 2021. Vem para cá, Luciana. Olha, gente, vai ser difícil hoje, hein? Seja muito bem-vinda. Eu fugi do script e estou levantando para cumprimentar. Estava no script? Não, mas eu estou fazendo. Seja muito bem-vinda. E a nossa última e não menos importante convidada, a queridíssima Dandara Pagu, comunicadora digital, produtora cultural e fundadora do bloco Vacas Profanas. Cadê a Dandara? Está aqui. Vamos levantar de novo, Dandara. Vamos causar, né? Se não é para causar, a gente não causa. Né? Seja muito bem-vinda. Bom, mulheres,
Eu ia pedir para vocês se apresentarem, mas eu acho que todo mundo conhece vocês, e eu prefiro começar com as perguntas, com o roteiro, e aí a gente, na sequência, vai falando, vai se apresentando. Vamos tentar preencher essa 1 hora que vai durar bastante para a gente ter essa conversa, né? Que eu acho que é super importante. Eu queria começar falando o seguinte: se tem uma palavra que descreve Pernambuco, é cultura. Eu acho que é uma palavra realmente que descreve. Do Carnaval ao São João, eu preciso vir no São João e preciso vir no Carnaval, tá, gente? Convidadíssima, a Raquel falou que eu tenho que vir, estou aqui. O estado é marcado por diversas tradições, como trocas, né? O bacamarte, maracatu, caboclinho, os famosos bonecos de Olinda, esse todo mundo sabe. E, claro, o frevo, que eu vi ontem à noite aqui, reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade pela Unesco. Isso é lindo demais. O nosso Brasil é lindo. Além disso, em 2025, o Carnaval de Pernambuco foi oficialmente reconhecido como manifestação da cultura nacional, o que, obviamente, fortalece iniciativas de preservação e fomento à cultura. E eu já quero começar essa conversa perguntando para todos vocês, mas começando com a Raquel, o que o Carnaval e o frevo representa na vida de vocês? Olha isso. Poxa vida. Vou passar aqui quantos dias falando, né? Vamos. Oi, Ana. Queria cumprimentar todas as que estão aqui hoje. Desejar um carnaval sensacional, o maior e melhor da nossa história. Sempre será assim. O ano que vem é sempre melhor do que foi esse ano. Agora, esse ano a gente ainda não venceu. Embora a gente já esteja no carnaval mais ou menos desde agosto, que há mobilização de carnaval, há festas rolando nas ladeiras de Olinda. É impressionante como tudo que a gente faz dialoga com aquilo que é a nossa identidade, nossa cultura, nossa alma, que é a nossa cultura. Pernambuco é um estado muito forte, é um estado que tem tradições na política, na história, na luta pela democracia, mas a nossa democracia está muito fundamentada naquilo que somos a partir da nossa identidade cultural. Perfeito. E aqui ela está muito bem representada. Me permitam aqui citar as duas que estão aqui hoje com a gente. Eu e Luciana somos advogadas contemporâneas de faculdade, essa turma que bota a mão na massa, que inventa, reinventa, passa a tradição, né, de geração em geração, e você vê o quanto que nós conseguimos nos reinventar ao longo do tempo e da história. Né? Para cada pedaço de território, uma cultura específica que se mistura com o que veio dos indígenas, o que veio dos nossos afro-brasileiros, daqueles que vieram de outros continentes para cá, com a mistura com o povo lusitano, e deu essa mistura aqui que somos nós. E o frevo nasce disso, não é? Assim como o São João nasce disso. Também. A gente tem festivais culturais acontecendo em Pernambuco inteiro, e todas as linguagens culturais, o nosso estado é forte. Na dança, na música, no cinema, vamos ganhar 4 Oscars. Né? Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E um cinema reinventado, né, com Kleber, mas com atores novos, baianos, nordestinos, pernambucanos. Né? Falar sobre aqui o frevo é falar sobre a nossa cultura e sobre a economia criativa. Não se trata apenas de uma manifestação cultural, mas aquela que sustenta muito de nossas famílias. Né? A economia criativa ela faz parte muito fortemente da economia pernambucana. Sim. E cada momento que nós precisamos nos inventar e reinventar tem a ver com trabalhar todos esses temas a partir de uma perspectiva, de um olhar econômico para a geração de emprego, renda e oportunidade para a nossa gente. E aqui, falando com mulheres, isso necessariamente passa pela mão de mulheres. Sim. Produtoras culturais, gente que no silêncio, como Cacau falou, na invisibilidade, consegue garantir que a expressão mais forte de quem somos possa ser colocada nas ruas, né, a cada carnaval, a cada São João, a cada ciclo, a cada manifestação e a cada território pernambucano. Então, o que é o frevo, o que é o carnaval para Pernambuco é quem somos e o que somos. Nossa, é maravilhoso ouvir isso, porque assim, é sobre identidade, é sobre cultura, mas é sobre geração de renda, sobre dinheiro. E falando de cultura, dona Carmen, por favor, o que é o frevo, o carnaval representa? Imagina, né? Que pergunta, né? Que pergunta é essa, né? Boa tarde a todas e a todos. O frevo tem uma representatividade importantíssima, né, na minha vida. Eu, como musicista, como clarinetista, como mulher, como líder de um grupo feminino. Então, a gente respira frevo, né? A gente tem a cultura, né, do Recife, de Pernambuco, em nossas veias, e a gente não deixa de participar, nem de sentir, né, essa sensação que é expressa na nossa vida cultural,
né? A cada cantinho que a gente chega aqui em Recife, Pernambuco, a gente sente. Então, para mim, o frevo é muito importante. Em outra entrevista que eu dei, eu disse para mim, frevo, para a gente aqui pernambucana e para as mulheres que vivem da música, que vivem da cultura, né? Para a gente, assim, eu digo que é vida. Frevo, para mim, é vida. Ai, que maravilhoso, é vida, significa aquilo que você mais dá valor, né? A vida. Dandara, me diz para a gente aqui o que para você representa o frevo e o carnaval. Eu não vou nem me repetir, porque eu acho que todo mundo já falou tão bem, acho que até dessa parte econômica mesmo, pensando, mas, para mim, frevo é religião, sabe? Eu estou indo agora, acho que o meu pensamento aqui, ouvindo vocês, tentando não, talvez, se repetir, né? Mas sabe aquela hora que o clarim toca e você se arrepia inteira? Que chega uma hora... Domingo agora, eu moro em São Paulo, né? Infelizmente, gente, mas sou daqui, tá? Mas eu moro em São Paulo. E domingo agora a gente estava lá com o Boi da Macuca, né? A Orquestra de Maestro Oséias. E eu fiz uma divulgação e tal. E muitos amigos paulistanos foram e, no começo, eles não entenderam muito bem. Não, mas está apertado, e vai piorar. Espera aí que vai piorar. Assim. Quando tocar uma que você sentir que está pulsando... E no vídeo eu fiz até essa brincadeira de quanto mais estiver apertado é que está melhorando. Quanto mais você sentir o corpo a corpo. E é essa coisa mesmo dessa catarse, né? É quase religioso mesmo. Quando o frevo toca, quando ele toca o seu coração e ele toca você, eu sinto que ele vira religião, sabe? Nossa, adorei. Vida, religião, né? Cultura. Acho maravilhoso. Ontem eu senti essa catarse ali, meio naqueles minutinhos, olhando e sentindo o frevo passando pelo corpo. Eu vou ter que viver várias vidas para poder acompanhar tudo. Luciana, e para você? Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a essa mesa maravilhosa, com mulheres fortes e com muita identidade, né, da nossa cultura pernambucana, recifense. Eu, Ana, que sou sua fã, sou seguidora, viu? Obrigada. Eu venho de uma mãe que foi educadora popular pelo método Paulo Freire e de uma avó empreendedora na área das plantas, das orquídeas e dos fogos. E aí eu acho que na mistura dessas duas, que eu tenho muito das duas em mim, eu vejo o frevo com uma coisa assim meio... quase que, como Raquel disse, da caixinha que eu sou, uma caixinha mais formal, uma caixinha mais de gestora, uma caixinha mais de advogada, de administradora, de empreendedora social. Eu vejo ele com muita responsabilidade. É como se coubesse a mim também colocá-lo na rua, entender as dificuldades das pessoas que fazem o frevo, e principalmente das mulheres, essas histórias todas que Cacau falou, nos são contadas, né, às vezes nas nossas salas ou nos espaços que a gente tem a oportunidade de circular, mas que são invisibilizadas, né, e que por muito tempo não se trouxe à tona. Então, o frevo, claro, é religião, é vida, é quem sou, né? Nasci aqui, tenho o frevo em mim, mas eu sinto esse peso, essa responsabilidade, essa coisa. Tem que dar certo. A gente tem que aparecer mais, a gente tem que consumir mais, a gente tem que tirar o frevo da sazonalidade do carnaval. O frevo tem que estar vivo todos os dias, para que essas pessoas que dependem, que fazem o frevo, só vivam disso. Ganhem seu dinheiro somente com isso. Eu acho maravilhoso essa perspectiva, até porque as pessoas vivem da cultura, né? A gente fala da economia criativa, a cultura é um dos pontos mais importantes. Agora, indo um pouquinho mais para a questão das mulheres, né? Para além do carnaval, também é uma manifestação cultural de resistência e inclusão. A gente está aqui com duas mulheres super especiais que estão ali, como a Raquel falou, na ponta, fazendo as coisas acontecerem. Qual a importância do carnaval e da cultura para o combate à desigualdade de gênero, né? Ainda mais em tempos como a gente está vivendo hoje. Raquel, o que você acha que significa, né, a economia criativa, o carnaval, a cultura, o frevo, para combater a desigualdade? Nossa, a gente vive num tempo em que, para ser mulher, a gente tem que se justificar ainda. Nossa, é. E eu não conheço de perto a trajetória de vocês, mas vou estudá-las, tá? Carmen e Dandara. Mas, de maneira profunda, eu conheço um bocadinho da alma do nosso povo.
né, pelas conversas, pelos diálogos, pelo chão, na construção de políticas públicas, no ouvir, no fazer censo, estudar, pesquisar, catalogar. Fizemos isso agora, como o Cacau disse, estamos fazendo com artesanato, com os nossos pontos todos, onde a gente tem manifestações culturais que precisam ser fortalecidas, e grande parte delas é pela mão de mulheres. É a mulher artesã do barro, é a mulher artesã da madeira, é a mulher que está fazendo a fantasia, é a mulher que está conseguindo expressar a sua arte. Se, por um lado, o nosso carnaval, quando você diz o frevo, quando ela falou é religião, o frevo é libertação também. É permitir que nós sejamos todos iguais, pretos, brancos, mulheres, homens, sudestinos, nordestinos. Né? Todo mundo vai estar subindo e descendo a ladeira de Olinda sem tocar no chão. Né? Quando no Galo da Madrugada tocar a vassourinha, somos todos nós que queremos pular igualmente. E ali, não é Raquel governadora, nem Carmen, não é musicista. Ali somos todos pernambucanos e pernambucanas que têm na alma muito forte a expressão dessa nossa tradição, que nos faz diferente de qualquer outro povo no mundo. Quando diz assim, o maior e melhor carnaval do mundo, o maior e melhor São João do mundo, esses somos nós, pernambucanos e pernambucanas. Agora, eu gostaria muito de ouvi-las sobre isso, mas olhando sobre a minha perspectiva, né, aqui como gestora, né, como alguém que está buscando construir política pública que, de maneira sólida, permitam que as pessoas possam se organizar, ganhar dinheiro a partir da sua arte, permanecer vivos e resistentes a partir do apoio de política pública, porque toda a cultura no mundo ela é incentivada, e não é para dar esmola, é para a gente garantir resistência, integridade, aquilo que nos faz diferente de qualquer outro povo no mundo. E tem muita gente que confunde isso. Não é? A gente garantir a salvaguarda, o senso, a manifestação e a apresentação, e que isso tudo seja vivo. Um espaço como esse agora é um equipamento público, que nós sempre abrimos para permitir manifestação cultural, de qualquer que seja a sua ordem. Nós estamos restaurando equipamentos culturais. Nós fizemos um festival chamado Pernambuco, Meu País, onde a gente trabalha o ano inteiro, um festival com todas as linguagens culturais para permitir que o ano inteiro a gente possa ter as manifestações culturais, os movimentos culturais, homens e mulheres fazedores de cultura podendo viver da sua renda e do seu trabalho, garantindo visibilidade como política pública e incentivo. E grande parte dessas pessoas que vão e que se apresentam e que participam são mulheres empreendedoras. Né? E, para mim, a gente ainda tem um caminho longo a percorrer, mas quando a gente enxerga, se eu coloco aqui do tempo em que eu tive a oportunidade de ser prefeita de Caruaru por 2 vezes, uma cidade que também respira cultura e tem muitas mulheres que fazem cultura. Quando a gente chega aqui no governo de Pernambuco, todo o nosso trabalho tem sido para poder fortalecê-las como empreendedoras, para poder garantir renda, para poder pagar o cachê adequado no tempo certo, para não ter divisão de cachê, para que as pessoas possam ser respeitadas. Isso é fundamental. Porque é muito fácil desrespeitar quem faz cultura. E se ela for mulher, então, ela é absolutamente escanteada e invisibilizada. Não é? E aí se espera para o ano que vem. Mas não é para esperar só pelo próximo carnaval. Não é? E a nossa preocupação enquanto governo é justamente essa. De saber que no dia seguinte, a sua apresentação, eu vou lhe encontrar. E eu quero que você se sinta honrada de poder ter tocado os nossos palcos. E que tudo o que a gente faz como política pública seja respeitá-la e permitir que você possa ver da sua arte. Eu não quero palco. Eu quero entregar o palco a quem de direito, né? Que é quem tem resistência. E aqui, falando de Pernambuco, falo muito sobre isso. Né? Na Fundarp, na Secretaria de Cultura, em todas as agências de desenvolvimento, está aqui um time massa nosso, dou um beijo aqui em todas elas, mulheres bravas, mas também muitos homens sensíveis, e aqueles que não são, a gente sensibiliza, né? Não é isso? É isso. E garantir orçamento, dinheiro, financiamento e permitir que as pessoas possam viver do seu trabalho. Né? Essa colaboração que, enquanto mulher governadora, pela primeira vez na história no estado de Pernambuco, nós buscamos dar todos os dias, e que o que a gente faça fique de legado e quem venha depois de nós não possa retroceder. Não, eu acho isso incrível, até porque uma parte da sua fala, assim, a cultura não é bondade. Você não está fazendo bondade, você está fazendo porque a cultura é necessária para a renda, para a identidade. Queria ouvir Carmen Dandara sobre o que vocês acham, né, da importância do carnaval e da cultura para combater, especialmente, a desigualdade de gênero, né? Uma maestrina e uma mulher que lidera uma banda totalmente de mulheres. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Carmen, quer falar? Vou falar um pouquinho. Nós, como mulheres, né, a gente
tem uma certa dificuldade, né, de ocupar no espaço, né? Então, a gente vem ocupando o nosso lugar no espaço do frevo, do maracatu, da ciranda, né? Mas ainda não é fácil, ainda é muito difícil. Isso é né? importante. É difícil a gente escutar de homens, não vou dizer no geral, mas de homens, o que a gente está aqui hoje escutando de mulheres, né? Falando sobre o frevo, falando sobre a cultura e falando sobre a mulher na cultura, né? Então, é difícil para a gente, como mulher, estar lutando, né? Mas, como eu falei no início, a gente está cada vez mais ocupando o nosso espaço, né? E agradeço muito, né, a nossas secretárias, Juliana, que sempre está nos dando força, né, a 100% mulher, Luciana, abrindo espaço para a gente. Né? Então, realmente, é um tema importantíssimo. Viu? Eu fico lisonjeada de estar participando, né, desse encontro, né? E quero parabenizar também a equipe por esse projeto lindo, maravilhoso, né? E por ter escolhido o frevo, ter escolhido nós, mulheres. Né? Maravilhosa, Obrigada. merece uma salva de palmas mesmo. Gandara, diga. Ontem eu tive a honra de apresentar, né? Foi esse primeiro lançamento desse catálogo que reúne aí tanto as orquestras quanto os maestros e as maestrinas, e quebrei o protocolo lá na hora, reclamando ali de ter só 3 maestrinas. Quando eu comecei o bloco, que eu tenho um bloco, enfim, chama Vaca Profana, é um bloco feminista voltado para mulheres e para a mulheridade, enfim, de forma plural, eu queria uma orquestra só de mulheres. E quando eu falava com os caras, eles falavam assim, não tem. Como é que não tem, gente? Como assim? A música só aprende homem, mulher não aprende. Não tem. Eu não conheço, nanã. E aí eu fui atrás e achei a maestrina Lourdinha. Também já toquei com a maestrina Carmen, mas hoje em dia é a maestrina Lourdinha, que está até aqui. Ela ali. Ah, que maravilhosa. Inclusive, o bloco esse ano faz 10 anos, então tem quase 10 anos que ela me aguenta nessa loucura, porque é muito difícil, inclusive, conseguir sair com o bloco e tal. Já vou até aproveitar e pedir ajuda aí à governadora, hein, governadora? Uma verbinha aí, um negócio. Está concedida. Olha aí, está tudo aí, gravado. Né? Arrasou. Mas, voltando talvez na questão das políticas públicas, eu sou uma pessoa que venho de políticas públicas. Eu nasci no bairro da Mangueira e lá foi um curso de produção cultural onde, às vezes, os professores tinham que estar escoltados do nível, às vezes, de violência e tal. E, mesmo assim, eu me sobressaí do curso, consegui dar ali uma bolsa para trabalhar na Secretaria de Cultura da Prefeitura, depois consegui ficar fixa, e, com isso, a cultura assim, me salvou num nível que eu não posso nem mensurar. Assim, eu realmente fico emocionada de pensar o quanto a cultura me salvou em tantos momentos. E, ao mesmo tempo, eu sinto que ser mulher existe essa coisa. Por exemplo, passei um tempo muito nos palcos, então tinha uma coisa de ter mais homens na técnica, não sei o que lá, mas as produtoras estão sempre ali, elas estão sempre nessa retaguarda, nessa organização, né? Esse poder de organização da mulher, ele é imprescindível dentro da cultura, para determinar horários, cronograma, para onde vai o quê. Então, assim, a mulher na cultura, de forma geral, e, enfim, no frevo, eu acho que tem de muita importância, né? É ímpar e é muito grande, porque a gente tem muito a maioria de mulheres e, às vezes, isso não é percebido, né? Por que você foi para São Paulo, Raquel? Eu queria saber. Olha, eu fui para São Paulo por causa de trabalho, sabia? Chegou uma hora que eu senti que na verdade, eu tive uma proposta de trabalho e acabei indo. Que é uma ótima pergunta que você tendo feito agora. Infelizmente, isso às vezes acontece, né? Você chega, às vezes, num patamar de trabalho, de coisa, que acaba ir para fora
faz mais sentido, assim, financeiramente falando. Mas o pior que deu errado, sabia? Quando eu cheguei lá, eu fui demitida, minha gente. Deu tudo errado. Mulher do céu. 3 meses, mas é porque foi uma demissão em massa, não foi por causa de mim, não, tá? Aí eu fui demitida, aí olha que louco, eu tive que refazer tudo. Aí eu comecei a trabalhei já com Lineker, Lued, comecei a fazer produção de campo, que é viajar com artista. E São Paulo, realmente, o eixo econômico, a gente sabe que ele é muito mais forte. Então, realmente, hoje em dia eu comprei uma casa lá, eu tenho muitas coisas boas me aconteceram. Posso hoje ajudar melhor minha família aqui e tal. Sinto muita saudade. E venho todo ano, tipo carnaval ou comemorações, assim, final de ano, sempre estou aqui. Mas, realmente, assim, financeiramente falando, eixo econômico mesmo. Eu não acredito nem que é uma coisa de não ter ou não, mas lá aconteceu, foi melhor. Mas aqui, muitas coisas boas. E as políticas públicas foram o meu primeiro pontapé para ser essa porta que abria e dizia assim, não, você pode, sabe, aprender. E isso é uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu quero fazer esse ano e tal. Eu já vou aproveitando vendendo meu peixe, né, pessoal? Já está aproveitando e fazendo o seu comercial. Mas a gente precisa fazer mais oficinas de orquestra de frevo voltado para a mulher. Né? A produção, eu acho que a gente já é bem latente. Isso aí, olha que legal. Mas começar a pensar nisso, isso ser uma escola do ano, né? Ela já está contratada de novo. Já está contratada. Você já volta. garantiu o ano inteiro. Vamos abrir esse núcleo do frevo aí. Vamos abrir, você volta, Dandara. Mas, aproveitando essa sua fala, eu queria emendar com uma outra questão que a gente fala de cultura, que é a questão do turismo, né? Quando você fala de cultura, especialmente você está falando de frevo, e eu vou ouvir a Raquel e a Luciana na sequência, ele ocupa um espaço extremamente importante na economia de Pernambuco, né? Você não fala só das pessoas de Pernambuco, mas de pessoas do Brasil inteiro vindo para cá, né? Inclusive eu em breve. Só em 2025 o Carnaval movimentou mais de 3 bilhões de reais no estado, de acordo com o balanço de divulgação do próprio governo da Raquel. Quando falamos de movimentação econômica, estamos falando também de empreendedorismo, né? Como você mencionou várias vezes na sua fala. E, de acordo com o estudo realizado pelo Sebrae, nós temos 413 mil mulheres empreendedoras, amo empreendedoras, por motivos que vocês sabem, né? Rede Mulher Empreendedora, o que corresponde a 35% dos empreendedores do Estado. Raquel, eu queria ouvir de você. A valorização da cultura e o empreendedorismo feminino são temas que você vem defendendo nas suas falas, eu vi várias das suas falas, durante toda a sua trajetória. Qual foi a evolução dessas pautas aqui em Pernambuco ao longo desses últimos anos? Bem, eu digo sempre que um lugar ele só é bom para visitar quando ele é bom para viver. É isso. Então, para a gente poder falar sobre Pernambuco, nós temos que cuidar do nosso chão. Então, a questão da infraestrutura aeroportuária, portuária, as nossas estradas, o saneamento, o acesso à água, o acesso a tratamento de esgoto. Nós estamos fazendo agora o saneamento básico de Porto de Galinhas, que é o 4º maior destino turístico do Brasil. Estamos fazendo agora de Fernando de Noronha. Agora. Estamos fazendo de Boa Viagem. Então, as estradas de Pernambuco, se a gente ia para o litoral sul, todas elas esburacadas. Olha, quem é que vai sair do seu lugar? Né? Você vai sair de São Paulo para pegar um voo, para vir aqui para o Recife, para pegar uma estrada esburacada para chegar até Porto. Ou para ir para o litoral norte e você se deparar com a área totalmente degradada. Então, o que nós fizemos de lá para cá para a gente fomentar o turismo? Como a indústria que mais cresce no mundo, indústria limpa. Né? De cada 10 empregos no mundo gerados, 6 são na área do turismo, na economia criativa. Então, e nós somos palco disso, pela beleza cultural, pela história, pela cultura, mas precisamos ser um lugar onde as pessoas queiram visitar, porque as pessoas são felizes por viver. Né? E aí começamos a investir em infraestrutura, né? Já requalificamos mais de 1.500 quilômetros de estrada, são 5 bilhões de reais de investimento. Isso é mais do que a gente soma nos 8 anos anteriores ao nosso governo. Estamos trabalhando saneamento básico, acabamos de fazer a concessão da Compesa, já estamos investindo 6 bilhões em acesso à água, tratamento de esgoto. Garantimos agora mais 20 bi de investimento para universalizar água e tratamento de esgoto, porque você não pode estar numa praia que falte água. Não faz sentido. Mas por quê? Porque a população também sofre com a falta d'água. Sim. Não é? Então, a questão da segurança pública, nós estamos contratando 7 mil policiais, já botamos para dentro mais de 3.500. Conseguimos fazer o melhor indicador de redução de crime contra o patrimônio, de redução de crime contra a vida da série histórica de Pernambuco, desde que começou a ser medido. Mas isso não se faz com passe de mágica. Isso se faz com política pública de verdade. E quando a gente olha para a mulher, todas as nossas ações elas têm um recorte de gênero.
seja para qualificação profissional, para força empreendedora, todos os nossos cursos de qualificação profissional, se não for exclusivo para a mulher, ele tem vaga garantida para mulheres. E quando se trata de mulheres vítimas de violência, acolhimento e garantia de vaga e garantia de financiamento para que ela possa se libertar e ter autonomia econômica, financeira, e daí ela possa viver a partir do seu trabalho, não somente sobreviver sob o jugo da violência. O turismo cresceu. A gente conseguiu aumentar a nossa rede de acesso a Pernambuco, a rede aeroportuária, os voos vindo para cá de fora, aumentando a frequência de voos do próprio Brasil, ligando com países agora como Espanha, Portugal, em Porto, Lisboa, Paraguai, Chile, Argentina, para que a gente possa garantir não só o nosso povo indo para lá, mas permitir que os outros venham para cá para gastar o seu dinheiro. E isso, a gente precisa... Nós vimos muitos dos nossos vizinhos crescer muito com isso, e Pernambuco foi ficando para trás, justo pela falta de atenção e cuidado com o seu próprio povo. Não é? Nós estamos virando o jogo, batemos recorde de público ano passado no Carnaval, não tenho dúvida nenhuma que será de novo o recorde do público. A gente tem um São João muito forte, mas fortalecemos o circuito cultural do Pernambuco para o ano inteiro, através do Festival Pernambuco Meu País, para movimentar também a nossa cultura popular. Os equipamentos culturais eles são fundamentais. Então, nós requalificamos o Cine São Luís, onde foi lançado o Agente Secreto no Brasil. Vamos fazer uma noite de festa no Oscar lá, se Deus quiser, para celebrar a conquista das estatuetas. Mas estamos requalificando aqui em breve o Diário de Pernambuco, estamos fazendo a Fábrica Tacaruna, estamos requalificando esse, já o Centro de Artesanato de Pernambuco. A cada ano, batendo recorde de público com a FENEARTE, a maior feira de artesanato da América Latina, onde a gente traz mais de 20 países, mais de 1.000 expositores, e é rodada de negócio girando, e negócio conseguido por expositores para 6 meses, um ano na frente. Então, enxergar a economia como negócio, cultura e turismo, história, beleza natural e cultural, todos eles estão interligados. Mas, mais do que tudo, o nosso povo precisa estar feliz para poder garantir que quem vem de fora venha para cá para ser feliz também, e que tenha vontade de voltar com a experiência que pode ter aqui. Agora vamos fazer o maior e melhor carnaval da nossa história, não só aqui em Recife e Olinda, mas espalhados por Pernambuco inteiro, que são focos e polos culturais, o maracatu, o caboclinho, os caretas, os embezerros, e tudo aquilo que a gente tem de várias expressões culturais, a gente possa permitir não só ao nosso povo, mas a quem vem de outros estados poder experimentar e experienciar. E, para o ano que vem, eles virem e trazer mais amigos. Sim, né? Essa experiência, todas as medidas em pesquisa são fundamentais para permitir que a gente garanta aquele que vem para cá poder ficar mais um dia, mais 2 dias e trazer mais gente para cá para gastar dinheiro, ficar em Pernambuco e voltar para cá no evento seguinte. Não, eu acho sensacional a sua fala de falar, não adianta trazer turistas se as pessoas não são bem atendidas aqui, né? Se o próprio morador não se sente bem, não se sente apoiado, não se sente atendido. Eu acho fundamental. E aí eu queria puxar um pouco a Luciana. O turismo de Pernambuco contou com um crescimento expressivo durante todo o ano, não apenas no período do Carnaval, que é a fala da própria Raquel. Luciana, qual a importância de ter um espaço como o Paço do Frevo, né, reconhecido pelo IFAM como centro de referência na preservação de patrimônio cultural e imaterial, para que turistas e pernambucanos conheçam o frevo em profundidade, não apenas no Carnaval, mas em qualquer momento do ano? Eu achei o espaço maravilhoso. Queria ouvir um pouquinho de você. É uma responsabilidade enorme, né? O Paço do Frevo ele tem números grandiosos, o que é bonito de dizer, mas ao mesmo tempo também nos traz para um lugar de responsabilidade maior ainda. Verdade. Hoje é o museu público municipal mais visitado do estado de Pernambuco, tem uma gestão híbrida, né? Nós somos equipamento da prefeitura do Recife, geridos pelo IDG, Instituto de Desenvolvimento e Gestão, que tem essa expertise em fazer gestão de museus. A gente faz a gestão do Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, faz a gestão do Jardim Botânico no Rio, Museu das Favelas em São Paulo, já fez aqui do Cais do Sertão, bem lembrado, governadora. Acabamos de inaugurar, tem 3, 4 meses, o Museu das Amazônias no Pará. Enfim, e esse crescimento aqui em Pernambuco do turismo, que anda, evidentemente, muito colado e muito conectado com a cultura, as coisas não estão sozinhas, ninguém vem para Pernambuco para ver uma atração, sei lá, alguma coisa que seja muito diferente da nossa. As pessoas querem ver Dandara e ver a maestrina Carmen, o show de Isadora, ver Maria Flor belíssima performando pelas ruas. E isso é o que traz cada vez mais força para a nossa cidade, para o nosso estado e a cultura. E trazendo um pouquinho para o Paço, essa responsabilidade da gente ser centro de referência e salvaguarda de um patrimônio imaterial da humanidade é o que faz a gente ser
um pouquinho também para além de museu. Evidentemente que a nossa principal função é contar a história do frevo a partir das nossas exposições. Mas lá, Ana, a gente tem uma escola que, ao longo desses 12 anos, vai fazer 12 anos que o Passo existe agora, no dia 9 de fevereiro, a gente já teve a oportunidade de formar, por exemplo, quase 50 mil alunos na nossa escola. E na área da música e na área da dança, gostei dessa ideia de formar uma orquestra, né? Abrir os cursos para as mulheres formarem suas próprias orquestras. A gente tem um centro de documentação e de pesquisa. A gente tem uma programação vasta que vai o ano inteiro, né? O Passo fecha 2 dias por ano, no Natal e no Réveillon, somente, e a segunda-feira, porque a gente tem que fazer a manutenção da casa. Mas, fora isso, e também pensar numa programação que seja equânime, né? Que dê visibilidade, não somente ao que existe de maior agora em números, mas também que exista também relevância para as mulheres, porque elas existem, né? E precisam sair das coxias e ir para cima dos palcos e ganhar os chãos e ganhar sua visibilidade. Então, eu acho que essa oportunidade de ter muito turista, do estado de Pernambuco estar pronto para receber esses turistas e eles se aliarem à cultura, é absolutamente rentável, porque a cultura se paga, o carnaval se paga. Existe um investimento público evidente, e isso, né, é tirar, talvez, da saúde, da infraestrutura de algum lugar, mas é momentâneo, eu acredito, governadora e prefeitos de todas, ou prefeitas de toda a cidade, porque a partir da própria tributação o dinheiro volta. Não, ele é um investimento, né? E uma coisa também que eu acho que é importante a gente chamar a atenção, que isso não cabe também somente à gestão pública, não cabe somente aos gestores públicos. Isso é importante a gente chamar também da iniciativa privada. Não é? Não tem quem invista em coisas que são importantes, né? O famoso ISD, coisas que são saudáveis, coisas que têm governança, coisas que trazem retorno para a sua empresa, coisas que vão fazer diferença no seu relatório de gestão lá para o Conselho de Administração, que não traga resultado para a sua empresa privada. Então, a gente precisa abraçar mais isso, né? E aí existe a Lei Rouanet, por exemplo, né? Que tem uma contrapartida bacana para quem investe em cultura. Então, eu acho que tem que ser uma responsabilidade compartilhada. É importante que os governos entendam essa sua responsabilidade, mas é importante também que os empresários e empresárias... E aí eu toco aqui na ferida um pouco do nosso local. É bacana ter no Passo do Frevo uma barra de logos grande, né, que sustente, né, o nosso espaço junto com a Prefeitura do Recife, mas que eu não tenho nenhum patrocinador do Estado. Então, eu queria chamar bem a atenção, é bom que esse vídeo vai rodar muito pelo Brasil, chamar a atenção também dos patrocinadores. Né? Hoje, esse ano, a gente conseguiu que a Pitu viabilizasse o pré-carnaval do Passo. Então, muito obrigada, Pitu. Mas é difícil a gente bater na porta de um empresário pernambucano e ele entender não como favor. Não é favor, né? A gente Porque cultura não é favor, como a Raquel falou. Exatamente, não é favor. A gente está incluindo e a gente está devolvendo a partir de cada contratação. O museu, por exemplo, devolve 6. A cada R$1 investido, o museu está devolvendo R$6. Então, isso é muito bacana e eu gosto de trazer esse tema. Empresários, por favor, nos deem as mãos, né? Se juntem a essa política, que ela é pública, mas que também é responsabilidade de todo mundo. Sim, e eu acho que a gente, assim, o nosso desafio, quando faz captação de recursos, é mostrar o quanto isso traz de retorno para o investimento, né? Eu acho que isso é super importante. Queria ouvir um pouquinho a Carmen e a Dandara, porque vocês, cada uma no seu território, né? A Carmen, eu ouvi uma informação histórica que antigamente as mulheres não podiam tocar frevo, né? Não eram permitidas. É um absurdo isso, né? E hoje, infelizmente, isso já não existe mais. Como é para você, Carmen, assim, estar à frente de uma iniciativa tão bacana como essa e olhar para outras mulheres dentro da sua iniciativa e ver o quanto isso muda a vida das mulheres? É muito importante essa sua pergunta. Eu, há 23 anos, né, eu idealizei a Orquestra 100% Mulher, né, onde eu, como musicista, eu acompanhava as orquestras de frevo, mas eu só assistia. Eu queria estar ali no palco, né, tocando. Então, eu me juntei com uma outra amiga e a gente formou a Orquestra 100% Mulher, que foi difícil,
difícil achar mulheres tocando, né? Ainda mais instrumentos que dizem ser instrumentos másculos, né? Como o trombone, o trompete, né? E eu fui para o interior, fui nas igrejas. E quando eu falei no início assim, da ampliação da mulher, né, no frevo, na cultura, a Lurdinha Nóbrega, que tocou comigo. Hoje ela tem a orquestra dela, uma orquestra feminina. Que demais. Tem Lu aqui também, que está tocando ainda comigo, mas tem a orquestra dela feminina também. Então, tem um dia aí que a gente vai tocar, acho que a Lurdinha vai estar com 45 meninas, eu com 30, e é o mesmo dia, e aquela agonia. Mas, quando eu penso assim, que fico contando, eu disse, meu Deus, como eu sou feliz, né? Sou feliz e sou realizada por esse projeto que deu certo e que realmente ampliou, né, esse universo da mulher, né, na música, no frevo, nos palcos da vida. Obrigada. Maravilhosa, maravilhosa mesmo. Tem que ter orgulho mesmo. Dandara, como é que é para você, então, nessa perspectiva, assim, você ter criado o primeiro bloco há 10 anos, adorei o nome do bloco, Vacas Profanas, achei maravilhoso. Como é que você se sente, né, sendo pioneira, mas também como é que você se sente ajudando outras mulheres, né? Eu vou contar rapidinho, não sei se isso também estava no script, né, como é que surgiu o bloco. Também estava, mas a gente vai fazendo os ajustes aqui, tá tudo certo. O bloco ele surgiu por causa de uma fantasia de carnaval. Eu sou louca por carnaval desde criança, literalmente. Eu sou aquela criança que o pai e a mãe levava, deixava na arquibancadazinho com um papelão e para esperar o caboclinho que ele gostava passar, sabe assim, que massa. Eu tinha medo do caboclo de lança quando criança e meu avô ficava zoando, lá vem o caboclo de lança, vou chamar ele. Mas todo ano a gente ia. Então, essa era a minha arrepia inteira, pensar que assim, o quanto o carnaval é uma coisa presente, sabe? E eu acho que isso é para todos os pernambucanos. Todo mundo deve ter uma história e uma situação carnaval que emociona. E, enfim, segui minha vida e comecei a morar em Olinda, né? Morei em Olinda por quase 20 anos. E sempre tem essa coisa da fantasia. Minha amiga, ela fazia uma fantasia, ela saiu no jornal num ano. Aí eu disse, ano que vem eu vou sair no jornal também, vou fazer minha fantasia, vou arrasar. Aí eu ficava brincando. E aí eu fiz uma fantasia bem inesperada, que era um short de vaca e o peito de fora com uma máscara. Isso, assim, foi um catarse, as pessoas... E, infelizmente, eu sofri uma violência policial quando eu estava, assim... Queria que eu colocasse a blusa. Eu já estava com os quequé também, não vou mentir. Aí queria brigar com o cara. Você não manda em mim, não sei o quê. Virou uma briga, meus amigos. Um amigo meu tirou a blusa, botou em mim. Virou um caos. E no ano seguinte, eu pensei, depois que isso aconteceu, aí eu saí no jornal, virou um negócio, assim, a fantasia saiu no jornal e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu também pensei o quanto a mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo quando ela quer mostrar. Porque na escola de samba, dentro dessa permissão, pode... Na rua, porque quando eu quero, não acontece. Aí eu disse, ano que vem eu vou sair com um bloco. Saímos em 7, 50. Hoje em dia, sai mais de 5 mil mulheres. Assim. Que maravilha! E todas dentro, obviamente, desse lugar livre, gente. Ninguém é obrigado a nada, é uma catarse que acontece. E aí, entrando sobre a explicação de como isso é importante para as mulheres, mulheres que retiraram a mama, mulheres que não se veem nua no espelho e na hora ali, isso vira essa catarse. E o bloco cresceu muito, já dei muita entrevista, todo mundo sempre fica no... Agora vai andar, a mulher vai andar sem blusa? Claro que não, a gente tem looks lindos, não é sobre isso. É sobre aquele momento da permissão do carnaval, onde a mulher não tem a real permissão quando ela quer. Mas se fosse para vender um produto ou para explorá-la, aí tudo bem. Mas quando é esse momento de você querer fazer aquilo, não acontece. E eu, né, com os meus peitos grandes caídos, sou a primeira a tirar, o povo já olha e fala, eita, vou tirar também. Aí todo mundo tira. Só que aí, por isso que eu falei que eu tenho muita dificuldade de conseguir patrocínio, porque tem esse problema, sim, essa questão dos seios, que, de novo, não é nada obrigatório. Tem muita gente que vai há anos, não tira, e tem muita gente que tira. E cada um vai seguir o seu momento de querer ou não estar participando daquilo. A gente anda na Orla, que é um lugar, não dentro de Olinda, mas na Orla, que é mais reservado para a gente, não tem tanta gente na rua, então é só a gente. Mas eu acho que a coisa que mais me deixa emocionada e me faz lutar para que a vaca saia todo ano é esse momento de liberdade.
sabe? O carnaval ele traz essa ideia da permissividade, mas ele não deixa de controlar a mulher. Sim, porque sabe? em todos os espaços, né? Até onde você pode ir. Se você estiver numa escola de samba com o corpo em cima todo, aí você pode estar aqui, porque eu vou estar te vendendo como um produto. É E comercial. óbvio, é uma exibição normal, tá tudo bem, cada um. Mas quando é essas mulheres que normalmente não estão dentro desse padrão, normalmente não estão, ela sofre algum tipo de violência. E aí a vaca vira esse ponto de falar assim, hoje não. Se eu quiser, Por 40 eu faço. minutos a gente vai enlouquecer aqui e seguir arrastando com todas essas mulheres. E a força, né? Quando você está... Hoje mesmo, né? Eu acho que só da gente estar aqui uma perto da outra, já sente uma vibração boa, já sempre aquela coisa de mulher com mulher. Imagina esse momento tão delicado e único, né? Então, eu acho que, assim, o frevo e o carnaval, e essa é a importância da mulher estar dentro daquilo ali, é realmente, pelo menos para o bloco, né, pensando dentro desse viés do meu bloco, é a libertação. É esse único momentinho de ter essa brincadeira de... Porque não é nem sobre mais, hoje em dia, os peitos, não. É muito mais sobre essa liberdade. E eu recebo muitas mensagens de muitas mulheres de... depois que eu tive filho, eu não me via nem mais nua, e eu tive essa coisa. Quando eu também já retirei a minha mama, ou estou passando por um processo X e Y, eu recebo muita mensagem. E eu acho que também é o porquê do sucesso do bloco. Assim. A gente só aumenta de gente. E eu nem coiso tanto. Eu falo, aviso 2 ou 3 dias que vai sair, o povo já me se liga organiza e 5 mil mulheres e vão lá. sempre bomba, assim, sempre enche muito. É sobre liberdade, né? As pessoas não têm muita noção disso, porque o corpo feminino é sempre comercializado ou é sempre julgado. Quando tem um espaço que pode fazer aquilo que quiser dentro do que ela quiser, aí muda o jogo, né? E aí existe muito julgamento, mas eu também sinto muito apoio de quem entendeu que não é uma coisa... É uma brincadeira dentro do que é o carnaval, de um brincar com o outro, mas é também a liberdade da mulher quando ela não tem o restante do ano, sabe? Sim, eu acho que isso é muito importante. Mas, assim, eu queria agora abordar um assunto que, para além das ruas, né, o carnaval está nas ruas, mas ele também ocupa um espaço nos meios digitais, né? E, ultimamente, a gente tem falado muito sobre os meios digitais, o que traz impactos também positivos para a nossa cultura. Através deles, é possível conhecer diferentes carnavais do Brasil. Eu adoro acompanhar, né, pelo YouTube, por várias, assim, procurar o pelo Brasil. O YouTube é um exemplo disso. 78% dos usuários da plataforma no Brasil consideram ideal para conhecer a diversidade do nosso país, porque você consegue ver de norte a sul do Brasil o que as pessoas estão fazendo, porque eles fizeram uma pesquisa que foi desenvolvida pela Oxford Economics. E aí eu queria ouvir um pouco a Raquel, qual é a importância das plataformas digitais para que pessoas de outros lugares do Brasil e do mundo, eu tenho amigos no mundo inteiro, e volta e meia, eu estou vendo o carnaval ali em tal lugar, olha que legal, o que significa isso? Porque às vezes as pessoas não sabem o que significa, né? O que isso representa, né? Que eles conheçam a cultura de Pernambuco e qual o impacto dessa divulgação para o turismo e para o empreendedorismo do Estado, né? Você ter plataformas digitais como o YouTube como um canal para poder potencializar o conhecimento sobre o carnaval. Nós falamos tanto de um mundo único, que cada vez está mais próximo, e a gente poder disponibilizar todas as nossas manifestações, aqui falando especificamente do carnaval, a transmissão pelo YouTube, falar sobre ele, né, trazer documentários como este que a gente está fazendo aqui, são fundamentais para permitir que a gente alcance pessoas que não poderiam vivenciar isso de uma outra forma, ou até prepará-las para vir para cá. Não é? Todo mundo, há uns 15 dias atrás, lançamos um circuito de vaquejada pelo canal do YouTube. Que legal! E será a apoteose vai ser na Arena Pernambuco. O final do circuito de vaquejada nordestino será na Arena Pernambuco. E a gente lançou pelo YouTube. A transmissão dos nossos carnavais, das nossas festas de São João, né, é fácil, rápido. O Galo da Madrugada ele acontece em diversos locais do mundo. O pessoal está no Canadá e está acompanhando pelo YouTube, fazendo a festa do Galo da Madrugada em diversos países. O maior bloco carnavalesco do mundo, ele reuniu 1 milhão de pessoas aqui, mas em cada lugar onde as pessoas, os pernambucanos, ou quem ama a nossa terra, consegue também garantir que o seu coração esteja aquecido, mesmo no frio da neve, a partir da possibilidade de nos unirmos através de plataformas digitais absolutamente democráticas, gratuitas, como o YouTube. Parceiros, né, da divulgação e de permitir
a democratização do acesso à nossa cultura. Além do carnaval de rua nosso ser conhecido por ser democrático, gratuito e de absoluta qualidade, a gente poder fazer isso também através de plataformas digitais e o YouTube, né, maior delas nesse sentido. Não, eu acho super bacana também. Queria ouvir a Luciana, porque eu acho que tem muito a ver também, né? Você colocar os museus também, se as pessoas não podem acessar, elas conseguirem conhecer digitalmente. Eu acho que também é super importante ter essa sua visão. Total, Ana. A presença do Passo do Frevo nas plataformas digitais é bastante considerável e a gente ancora no YouTube, eu diria que as coisas mais densas, mais importantes, maiores, né? de maior relevância, né? Não somente aquela comunicação fácil que a gente tem no dia a dia, aquela troca mais íntima e mais rápida, como é no Instagram, por exemplo, mas no YouTube é lá que estão os produtos mais elaborados, digamos assim, do Passo do Frevo. Assim o foi na pandemia. O que seria dos nossos equipamentos, esses que são geridos pelo IDG, se não fosse o YouTube na pandemia, porque eles permaneceram abertos a partir do YouTube, porque a gente transmitia não somente os conteúdos de programação cultural, mas também visitas, né, mediadas por nossos educadores, e ali o YouTube fazia isso. E, hoje em dia, a gente tem um projeto muito, muito interessante que se chama Fábrica de Frevo. Esse projeto procura alcançar pessoas que estão querendo trabalhar com o frevo agora, na atualidade, pessoas jovens, pessoas que estão se especializando nessa área, na área da música ou na dança do frevo. E a gente tem uma mentoria para isso, a gente tem uma bolsa para isso, e a gente também encosta a área de empreendedorismo nessas pessoas. E depois dos produtos prontos, eles sobem para o YouTube, na música ou na dança, né? A partir de uma videodança ou a partir de um videoclipe, se disser respeito à música. Então, eu acho que é isso, né? Essa coisa das transformações digitais, das possibilidades digitais, aproxima, traz mais público, traz mais possibilidade de arte, né? Traz mais democratização de acesso e ajuda bastante a gente. Não, eu acho super importante, eu sou a maior fã de você conseguir democratizar o acesso a todas as informações, especialmente falando de cultura. Queria ouvir da Dandara e da Carmen também, se vocês usam os canais digitais. Eu fiquei imaginando uma vista do bloco ali, da mulherada assim, se sentindo livre e fazendo o que elas querem, deve ser bem interessante. Eu acho que, além, obviamente, da ponte, que é importantíssima, depois que, infelizmente, quando a pandemia chegou, a cultura foi a primeira atingida dentro desse lugar de... E eu acabei migrando para as redes sociais. E vou confessar que as redes sociais foi o que realmente o meu pontapé, financeiramente falando, de trabalho, de visibilidade, de me encontrar até mesmo como comunicadora. Isso foi um divisor de águas ímpar, assim. E eu acho que, além dessa ponte importante que a rede social faz, ela também registra. O registro que fica ali é algo importantíssimo, né? E é para sempre. Às vezes dá medo também, né? Que tem uns para sempre, porque você não quer que seja para sempre. Mas, pensando na cultura de forma geral, isso é importantíssimo. Registrar tudo é muito importante para que as próximas gerações saibam da existência daquilo ali. Saibam da existência do frevo. Eu amo ser pernambucana, porque, assim, vocês têm noção do quanto de coisa cultural que a gente tem? Assim, é isso. Existe esse eixo sul, mas eles não têm essa riqueza que a gente tem de ritmo e de coisas que a gente inventou. Eu brinquei, ontem eu fui até no evento do Agente Secreto, que foi no prédio que gravaram. E aí eu estava conversando com o Léo e tal, e eu falei assim, não, acho que é melhor cercar o Estado e dizer só entra a gente. Porque, assim, já temos tudo, já temos cultura e agora um Oscar, acabou. A gente vai ficar se achando mais ainda. Mas é o registro disso que eu acho que é a internet. E o YouTube, sobretudo, que eu acho que é muito bom, porque ele dá uma escala de tempo maior. Sim. Infelizmente, essa coisa do golinho, o golinho da imagem, às vezes, não faz com que você possa apresentar melhor o que está a cultura. É isso, um frevo inteiro, sabe? Uma aula de frevo, um passeio pelo frevo do Passo, e até
sabe, Bezerros ali, ter esse registro, o que é que acontece em Bezerros, como é que o caboclinho sai, sabe? E tudo isso é registrado. Então, acho que a coisa mais importante da internet e, sobretudo, o YouTube é o registro e o tempo maior desse registro, sabe? Não, eu já estou imaginando aqui, processando na minha cabeça, eu vou fazer várias buscas do caboclinho, do Bezerros, da vaquejada, porque eu quero ser... Visita o passo, Ana. Mas a gente procurar, porque é tão gostoso a gente valorizar a nossa cultura, né, dona Carmen? Exatamente. E é só procurar, é só querer procurar, né? Ter o tempo para ir lá e procurar. Eu vou te achar lá também. Vai, com certeza. Poxa, eu concordo plenamente com o que a Dandara disse. Esse registro é muito importante, né, para nós que somos artistas, e é o papel, acho que principal, né, das redes sociais é registrar o nosso trabalho, porque fica lá guardado, né? Meu marido também é músico e ele estava tocando com o Spock, só para descontrair, porque ele estava tocando lá com o Spock, e aí a mãe de um paciente meu encontrou comigo assim e disse: teu marido é músico? Aí eu disse: ela fez: porque eu vi ele lá no Instagram tocando com o Spock. Eu disse: olha, tá vendo? Olha, tá vendo? Ele não pode nem fugir, porque... Então, assim, veja como é importante que, né, esse registro, não pela situação, né, mas por ter registrado, por exemplo, ele ali perto de um artista tocando, né? Esse momento aqui que a gente está... Sim, né, isso aqui vai ficar registrado, hein, gente? Isso, que vai ficar registrado. Lá no YouTube. Muito importante para mim, para a Dandara, para vocês, para todo mundo que está aqui, enfim. Então, a gente está, sim, nessas plataformas. Inclusive, quem quiser entrar no Instagram da orquestra, orquestra, por extenso, 100 por numeral, % mulher, por extenso. Ok? Estamos esperando vocês lá. Maravilha. Olha o convite feito, gente. Não vamos deixar de falar isso. Nós estamos caminhando para o final. Ai, que pena. Faz, gente, um faz, por favor, me ajuda, né? Faz um e me ajuda, né? E, para finalizar, eu queria perguntar para todas como vocês enxergam o futuro da cultura e, mais do que isso, do protagonismo feminino nesse espaço de cultura, de economia criativa. Quer começar, Raquel? Nós vivemos num mundo muito em conflito. O mundo hoje, a gente acorda num dia, ou acorda no meio da madrugada, abre a internet e vê que mais uma guerra, mais um conflito estourou. A humanidade está dividida, né? Se tem algo que nos une, é capaz de nos unir, é sobre aquilo que somos, é a nossa identidade, é a força da nossa cultura. Perfeito. Então, o futuro da cultura, para mim, é o futuro da própria humanidade, porque é sobre quem somos, é sobre o que a gente tem de sentimento coletivo, que nos faz despirmos daquilo que nos separa e nos faz entendermos aquilo que verdadeiramente somos. Não é? Então, quando eu enxergo, quando a gente fala sobre cultura, sobre economia criativa, e olho aqui, com esta oportunidade que estamos tendo para o estado de Pernambuco, nós... Eu tenho uma visão, eu sou, Ariano Suassuna disse, né, um otimista realista e esperançosa. E falando sobre mulheres, os substantivos femininos são sobre coragem, ousadia, resiliência, cultura, e eles se manifestam aqui. E em cada território que a gente for, nós veremos outras tantas histórias tão ricas quanto estas, de resistência, resiliência, história e coragem. Bonito. E a gente, sobre olhar para o nosso Estado e sonhar e construirmos juntos algo que se desenvolva de maneira sustentável, né, pelas mãos de mulheres, que, na sua maioria, em Pernambuco, são as chefes de família, são aquelas que cuidam dos seus filhos, que criam a sua casa, que criam a sua história. Estamos todas aqui pela força de mulheres que vieram antes de nós e que nos permitiram estar aqui. Isso fala sobre Pernambuco, desde as mulheres de Tejuco-Papo, falam muito sobre a nossa identidade, a nossa força e a nossa coragem. E a história de Pernambuco é muito sobre isso. Essas mulheres, muitas vezes, elas não têm um nome na história, mas elas escreveram a história e permitiram que o nosso Estado pudesse ser referência no mundo a partir da nossa identidade cultural. O Oscar não vem por acaso, e tantas outras premiações. Eu vejo Seu João do Pif em Paris,
ver as nossas orquestras de frevo, Spock, é extraordinário. E creio muito que olhar para o nosso futuro e vê-lo lindo como eu sonho, onde meus meninos, o estado onde meus meninos vão viver, depois meus netos, nós precisamos cada vez mais voltarmos a quem somos. Essa coisa da universalização e de permitir que a gente tenha acesso ao mundo é extraordinário, mas o que nos faz gente é sobre o nosso chão, o nosso umbigo preso aqui no nosso território, né? As mulheres permitem que isso aconteça, né? As mulheres permitam que as nossas tradições estejam fortes até hoje, né? E eu sou grata a mulheres como vocês, né? Que estão conseguindo tecer a duras penas, né? E pela construção da vida de cada uma, conseguir mostrar a nossa força, a nossa história, a nossa cultura e permitir que outros possam beber dessa fonte, que venham nos visitar. E chegando aqui às vésperas do Carnaval, vai estar publicado quando? Vai estar publicado quando? Tem que ser antes do Carnaval. Tem que ser antes do Carnaval, Érica. Para convidar todo mundo para vir para cá, porque Pernambuco já está fervendo. Gente, né? Tem que publicar antes do Carnaval. Pronto, acabou. O maior, melhor, mais bonito, feito por mão de mulheres da nossa história, escrito aqui, Salve Pernambuco, salve as mulheres pernambucanas. Que maravilha! É o que nos conecta, né, Luciana? Isso me remete à empresa que eu trabalho, de onde eu sou diretora, e a gente tem um propósito, e nele está escrito sobre esperançar futuros possíveis. E aí também, como eu sou uma eterna otimista, eu penso também em futuros desejáveis. E eu acho que isso passa pelas mulheres, passa pelas fazedoras de frevo, passa pelas fazedoras de cultura, passa por todo mundo que bota a mão na massa, né? Porque esse futuro é criado por todo mundo, mas quando a gente fala dessa esperança, do que é que vai ser a cultura, como é que a gente espera que ela seja, ou como é que a gente esperança que ela também o seja, a gente viaja e aquece o coração de uma forma diferente e nos traz mais responsabilidade, nos traz para um lugar de um olhar ainda mais responsável, de dizer que você tem que dormir e acordar pensando em como é que vai resolver esses problemas, em como é que vai poder fazer dar certo, em como é que você vai captar, em como é que você vai fazer sua gestão, em como é que você vai incluir mais mulheres e como é que você vai colocar mais arte na rua, né? E mais museus no Brasil. Excelente, excelente. É sobre responsabilidade também. Você falou isso várias vezes. Carmen? Então, eu sou muito otimista. Ai, temos que ser, né, gente? Muito. O mundo está se acabando. E eu digo, vai dar certo, a gente vai fazer. Mas não dá certo, vai dar certo. Né? Então, eu sempre penso lá na frente, sabe? E a perspectiva que eu tenho sobre a cultura é que a gente vai melhorar, a gente vai ter o que a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente idealiza, né? E que não é fácil, né? Mas a gente tem que lutar também. Sim. Né? A gente tem que lutar. Então, eu sou, como eu falei, sou otimista e sou brigona assim mesmo. Eu vou brigar e eu quero realizar aquilo ali, vou realizar e acabou. Mas eu também fico triste em alguns momentos, né? Quando a cultura se mistura um pouco com a política e as pessoas não sabem, às vezes, dividir, sabe? E aí a gente acaba se prejudicando, nós artistas. Sim. Né? Então, isso é até um desabafo meu, tá? Ah, mas está certo, tem que desabafar mesmo. Que a gente estuda muito, né, para fazer música, e isso para a gente é importante que seja valorizado, né? E que nós, mulheres, sejamos aceitas como um artista, né, nos palcos, que vai fazer um espetáculo tão bem, tão importante bonito, quanto uma orquestra masculina, né? Então, que as pessoas, os contratantes, né, nos vejam como as mulheres que vai ali para tocar porque está fazendo só por hobby, ou, né? A gente faz primeiro porque a gente gosta e depois porque nós somos profissionais da música, né? Somos profissionais que ralamos as universidades, as escolas de músicas,
né, nos preparamos, nos formamos, e a gente merece, tão quanto um homem está ali no palco, nos apresentando e mostrando o que a gente sabe fazer. Merece mesmo, Não é? gente. Merece mesmo. Obrigada, gente. Dandara? Eu acredito que a cultura nunca vai acabar. Porque cultura é vida, é viva e, assim, com perrengue ou sem perrengue, entendo isso, né? Às vezes muda o governo, muda não sei o que lá e... Eita, não é mais fulano que eu falava o tempo todo, agora é cicrano, eu tenho que me reapresentar, apesar de ser essa pessoa que já faz, né? Então, é importante a gente pontuar isso, pontuou muito bem. Mas a cultura é viva, ela é pulsante e não tem quem destrua ela. Eu acho que é daí que vem essa minha grande esperança de que, no futuro, a cultura ela vai permanecer porque ela é muito pulsante, porque ela é viva. Ela está sempre viva, ela está sempre ali. Mesmo se não tiver nada, junta 4 e faz. Vai lá. Mesmo se não tiver nada, vem fulana, vem cicrana, vem Lourdinha, vamos, a gente vai sair não sei onde. E mais ainda a questão do carnaval, que é rua, né? Eu brinco que carnaval é praia. Você só chega e brinca. Né? Outros têm camarote, sei que lá, eu sei, mas Olinda, minimamente. É chegar e nem que você brincar. peça no motorista. Motorista não tem passagem, me deixa ali. Você desceu, você vai brincar carnaval. Então, ele é pulsante, ele é vivo. Para as mulheres, o que eu ainda sigo nessa linha muito da esperança é que a gente só aumente essa presença. Né, que seja realmente reconhecida, que seja paga igual, que seja vista de igual para igual, porque entregamos até mais, se possível, dependendo daquilo que a gente está fazendo, porque a gente está o tempo todo sendo tão cobrada, tão vista, que a gente quer o tempo todo entregar mais. Né? Eu acho que isso é também uma característica feminina. Sim, então, para o futuro, a cultura eu sei que ela vai estar segura porque ela existe independente de quem seja ou esteja, porque ela é pulsante. E para nós mulheres, que a gente talvez não esteja ali fazendo sempre o dobro para poder mostrar o que, às vezes, um só faz, né? E eu não preciso dizer, tipo, ser governadora, ser coisa... É sobre isso, né? Então, é isso que eu espero, assim, porque não é fácil. Imagina você cuidar de um estado inteiro, é babado, mulher. Inteiro. É isso. Gente, e ser a primeira mulher, né? Que nós não tenhamos mais que falar que somos as primeiras, né? Não é, Raquel? Que não seja a única, que venham outras. Gente, de verdade, essa é o terceiro ano da temporada do Substantivo Feminino. Eu tenho o maior orgulho de fazer... Não está no script, por isso que eu não estou lendo. Eu tenho o maior orgulho de fazer parte desse projeto. E esse, sem ser piegas, foi um dos episódios que eu mais me emocionei, né? Como mulher, como nordestina. Eu sou de Alagoas, nasci em Alagoas, mas vivo em São Paulo. Assim, como filha de uma mãe chamada Maria e um pai chamado Josino, uma de 10 filhos, né? Eu sou 8ª de 10 filhos. Sempre me emociona ver mulheres em espaços de poder, de protagonismo e de potência como essas mulheres aqui. Eu vou sair daqui hoje realmente emocionada várias vezes. Então, quero demais agradecer todo mundo que veio aqui, né, que investiu o seu tempo em estar aqui para ouvir a gente, para conversar, para participar dessa conversa, né, do Substantivo Feminino. Estou extremamente orgulhosa e super emocionada. Quero agradecer todo mundo que veio nesse espaço lindo, gente. Que espaço é esse? Assim, tem que elogiar demais. É um espaço absolutamente maravilhoso. E eu queria também agradecer você que está assistindo de casa o Substantivo Feminino. Eu vou te esperar no próximo episódio. Olha, esse tá babado, como a gente fala lá, tá muito incrível. Espero que vocês divulguem, compartilhem, sigam o canal, ativa lá o sininho, porque é muito importante para a gente continuar tendo essas conversas potentes, essas conversas importantes e que não tem nenhuma barreira, e que a gente consiga, como mulheres, caminhar para uma sociedade mais justa, mais inclusiva para todas as pessoas. Afinal, nós somos 52% da população, somos mães dos outros 48%, fica a dica, e nós estamos juntas não para dominar o mundo, nós estamos juntas para melhorar o nosso mundo, porque o mundo merece mulheres tendo direito, tendo espaço de fala, espaço de poder, porque, afinal de contas, nós estamos aí para não sermos julgadas e para ocuparmos os nossos espaços. Muito, muito obrigada.
Raquel, Luciana, Dandara, Carmen. Eu honro vocês e agradeço demais, demais, demais de poder ser a mediadora nessa conversa incrível. Muito obrigada, mulherada.